Os amigos da TV Cidade, que alegria estar com vocês nesse momento. Vem com a gente aqui. Nós temos hoje nosso programa O Despertar da Consciência, um programa para você crescer, para você melhorar a sua vida, buscar qualidade de vida, autoconhecimento, autoconsciência, né? Melhoramento pessoal. Quem não quer, né? Vem com a gente, vem lá. Convida teus amigos, vem aqui com o nosso canal e fica até o fim. Hoje o programa está muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente atual, né? Sobre o grande despertar. Em inglês tem aquele título que diz The Great Awakening, né? O grande despertar. Então nós nesse momento estamos passando um momento bastante desafiador, todos nós na humanidade. Quem não está, né? Estamos diante de grandes desafios pessoais, planetários, mundiais. É um momento que a gente tem que pedir muita força espiritual para conseguir vencer esses obstáculos que estamos passando, desafios. E o povo está cansado. A gente vê que o povo está cansado dessa opressão, desse sistema todo, né? Desse tipo de pressão sobre o nosso bem viver, nossa liberdade, nosso modo de vida. Então a gente pensa assim, estamos sendo derrotados, estamos indo mal, né? As coisas estão cada vez piores. Mas eu vou passar para vocês um outro enfoque. Tudo isso que está acontecendo, inclusive essa demora, né, que o bem venha sobrepujar o mal, essa demora é proposital, inclusive, do plano espiritual de tudo que acontece no mundo, que existe um controle do mundo, existe um governo tanto do mal como do bem, né? Então é quase que um conflito entre o governo das trevas e o governo da luz, né? Então enquanto o governo das trevas coloca uma agenda negativa, né, coloca uma imposição de várias restrições mundiais, o governo da luz está tentando fazer com que isso seja amenizado o mais possível, que haja uma vitória final, né? Mas enquanto isso não acontece, o que está acontecendo é um grande despertar das massas para que as pessoas enxerguem com seus próprios olhos aquilo que deveriam ter enxergado já há muito tempo e não fizeram, né? Então o próprio plano espiritual deixa e permite que essa agenda negativa avance até um pouco mais, vocês entendem o que eu quero falar, né? Avance tanto das coisas de opressão no mundo, né? Dessa opressão externa, economia, etc., né? Parte econômica, financeira, política. Então a gente está vendo que mais e mais pessoas cada dia estão abrindo os olhos, despertando, buscando, clamando por um Brasil melhor, por um mundo melhor, né? Clamando para dias melhores que nós vamos ter. Então, isso a gente chama do grande despertar da população. Então, isso é benéfico. Agora, nós que já enxergamos longe, que já temos uma visão maior, a gente está dizendo, eu queria que acontecesse tudo já, porque eu estou vendo a realidade, né? Mas a gente tem que ter um pouco de paciência, misericórdia com aqueles que não despertaram ainda. Então nós chegamos num momento da humanidade em que as pessoas se autoselecionam, né? Pessoas chamadas despertas, né? Ou em vias de despertar, e as pessoas chamadas adormecidas, ou pessoas que não enxergam a realidade, não sabem que existe uma agenda escura, não sabem que existe um governo que está ligado às sombras, né? Para dominar o mundo, para impor agendas, para impor uma espécie de escravidão disfarçada no mundo, né? As pessoas nem sabem disso, porque estão totalmente ligadas na chamada Matrix, na ilusão, no mundo do engano, do mundo da ilusão. Então essas pessoas a gente chama as adormecidas. Só que o Pai Celeste, na sua bondade, na sua misericórdia, ele quer justamente chamar e resgatar todos esses filhos de Deus, né? Todas as ovelhas desgarradas. Então ele permite que o mal seja exposto, como nós estamos vendo, né? Estamos entrando na era de Aquário, em que o mal, a verdade e a mentira, tudo, né? Necessariamente tem que ser exposto, tem que ser trazido à tona. E é isso que a gente está vendo. Nunca a gente viu a revelação tão forte das coisas que estavam obscuras por trás dos panos há tantos séculos, né? E hoje a gente está vendo. Então isso a gente chama de o grande despertar. Se você já despertou, parabéns, bem-vindo ao time. Se você não está, vem com a gente, porque o caminho desse é único, né? Não adianta a pessoa só se apegar nos dogmas, nas coisas dos fanatismos e dizer, eu sou uma pessoa esclarecida. Não é. Só é esclarecido aquele que consegue abrir o seu foco, enxergar longe, entender que existe um sistema global que até ontem, né, até agora, ainda dominou o planeta por muito tempo, né, por milhares de anos, milhares e milhares, e que hoje esse sistema maligno, chamado, né, sistema que é das trevas, das sombras,
ele está prestes a ser retirado do planeta porque houve um decreto divino, soou uma voz divina que diga, basta, né? O Pai Celeste disse, não é mais permitido que o mal continue dominando e fazendo refém esse planeta maravilhoso que foi deixado para nós que somos os filhos de Deus. Então, o mal está sendo exposto e no momento que ele é exposto, as pessoas veem, o mal está aumentando, né? A gente vê cada dia coisas maiores, mas não é bem o contrário. O mal está saindo dos seus porões e vindo a público. Então a gente pode ver essas manifestações patrióticas que aconteceram nesses últimos dias no Brasil, né? Gigantescas manifestações em todas as cidades do Brasil. E também de outros países aconteceram, né? Várias manifestações. Isso o que faz? Faz com que as pessoas acordem e digam, eu preciso trabalhar, eu preciso ser atuante diante desse processo, né, de ascensão, de transição planetária. Então a gente vê que mais e mais pessoas estão se engajando. E esse é o objetivo do grande despertar cósmico, né? Quem que determinou o grande despertar cósmico? É o plano espiritual, é a própria mão de Deus. Então a gente está crescendo. Só que a gente chegou também num estágio, digamos assim, né? Esse vídeo é dirigido mais para as pessoas que estão prestes a despertar ou já despertaram. Nós chegamos num estágio em que ou a pessoa é adormecido, esse provavelmente não vai acordar mais, vai ficar envolvido nisso ali, porque é uma coisa que, se a pessoa não acordou até agora e ainda está debochando, ironizando todas essas tentativas da luz de vencer, né? Se a pessoa está nesse mundo, dificilmente ela vai sair dele, né? Então, que ele talvez terá uma outra oportunidade em outras existências e não se sabe, né? A misericórdia de Deus é grande, mas ele poderia ter despertado agora, se não o fez por culpa da sua teimosia. Mas vamos falar para o grupo que está já mais desperto. Entre os grupos despertos, a gente pode classificar também em 2 ou 3 níveis, né? Aqueles que recém estão abrindo os olhos, enxergando, entendendo que existe esse mecanismo global de comando, né? As pessoas estão assim, caíram de paraquedas, nunca tinha ouvido falar nisso, agora começaram a ver, estão perdidas com excesso de informações, porque é muita informação que está chegando, né? Especialmente os nossos vídeos e áudios, e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, né? Então é um processo que estão os iniciantes. Depois tem aqueles que já estão ao meio caminho, já começaram a despertar, já estão enxergando, mas estão com o pezinho ainda atrás, dizendo, mas o meu mundo de escravidão era bom, eu acredito, né, na mídia oficial, enfim, são pessoas que estão meio termo, né? E tem aqueles que já despertaram e que são convocados a ser atuantes, ser soldados, trabalhadores da resistência. Então nós, para essas pessoas que eu falo, nós somos chamados a ser atuantes nesse processo de ascensão planetária. Então o despertar da consciência, ele se dá de 3 formas, né? Primeiro, o chamado despertar, o segundo, chamado a expansão da consciência, e o terceiro, que a gente pouco fala, que é a ascensão da consciência. Notem bem, existe o despertar, a pessoa começa a dizer, baixa, quanta coisa nova, eu não sabia que existe isso, que existia aquilo, né? Eu achei que o governo era para o bem, e que tudo era para o bem, que todo mundo queria o bem do povo. Não é assim, né? É bem o contrário, né? Que você também busque, através das fontes, né, fidedignas, dos grupos, tem o Telegram, tem vários grupos interessantes, tem o grupo do nosso canal que se chama Seguidores da Era de Aquário, com informações importantíssimas para o despertar da consciência. Tem o nosso grupo Dúvidas da Era de Aquário, também que é um grupo que eu tenho respondido algumas dúvidas, e o grupo Ensinamentos da Era de Aquário, que é o grupo onde eu coloco alguns posts, links, né, e assuntos dos nossos vídeos do canal. Então são fontes fidedignas de informação que a gente pode ter acesso para melhorar o nosso conteúdo interior. A gente sabe que as coisas por baixo dos panos estão acontecendo. Está havendo um movimento de limpeza da Terra, de limpeza espiritual, da parte espiritual negativa, do sistema negro, trevoso que sempre dominou. Essas mentes doentias estão sendo retiradas da Terra, levadas para os seus julgamentos. A gente sabe disso através de mensagens e outras fontes, né? Então está havendo, só que isso é uma coisa silenciosa, a gente não vê. O que a gente vê é somente o que a mídia normalmente passa, né? E a mídia normalmente não passa informações que fazem para o nosso crescimento pessoal, e sim para a pessoa ficar envolvida nesse sistema chamado de Matrix de ilusão, em que são determinadas as coisas que a gente tem que fazer, ouvir, ser, né? A gente foi criado dessa maneira para, né?
E a gente tem que fazer o contrário, expandir, né? Então, através do trabalho de autoconsciência, de manifestação do seu eu divino, do seu potencial, nós expandimos a nossa consciência, rumando, então, como aquilo que eu falei, para a chamada ascensão da consciência, que aí é quando a gente atinge um nível bem elevado de despertar e a gente começa a auxiliar os demais irmãos e semelhantes que estão ao nosso lado. Mas o que eu quero dizer é que tudo está acontecendo de um modo silencioso, embora a gente não veja, né? Então a gente sabe que estamos agora em agosto, hoje é dia 3 de agosto, estamos no mês de agosto é um mês reservado normalmente para recolhimento, né, para reflexão, é o mês espiritual, é o mês da gente olhar para dentro de si e dizer como eu estou melhor agora do que eu estava um ano atrás, faça essa análise, né, espiritualmente falando, como você está em termos de crescimento interior. Então agosto é um mês justamente para a espiritualidade, é um mês que muitas coisas traumáticas costumam aparecer para que tudo seja exposto e venha à tona. Então a gente espera que esse mês de agosto seja um mês dedicado para a gente parar um pouquinho, olhar para dentro de si e dizer: eu me transformo, eu me modifico, eu me elevo, eu sou uma pessoa mais iluminada, mais elevada, porque dentro de mim está crescendo o meu potencial divino. Eu sou melhor hoje do que eu era há um ano atrás ou 6 meses, né? Então esse a proposta do mês de agosto. A gente sabe que pode acontecer muitas mudanças geopolíticas internacionais e nacionais, né? Sabemos que isso vai acontecer com toda certeza, essas mudanças bruscas, né, geopolíticas, só não sabemos o momento que isso vai acontecer, e essa é a grande questão. Então nós não podemos expor datas e dizer tal dia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Existem planos militares, políticos, estratégicos que a população não tem acesso. Então para nós cabe o quê? Orar, confiar na mão divina, confiar no Criador, confiar naquilo que o Pai Celestial deixou para nós como filhos e filhas de Deus, que é manifestarmos o máximo do nosso potencial divino e sermos âncoras de luz aqui no planeta, porque nós precisamos. Se você é um foco de luz, uma pessoa que acredita, que ora, que acredita no bem, que é um soldado da luz, uma pessoa que se promove a ser resistência, a ser pessoa lutadora pelo bem, né? Uma pessoa vencedora, uma pessoa ligada à doutrina, né, espiritual da vitória, né? Se você é essa âncora, o mundo espiritual se utiliza de você, da sua fonte, do seu corpo mesmo, da sua mente, para ser um foco, uma âncora, para espalhar luz, espalhar conhecimento, espalhar bênçãos, né? Então você tem que ser esse foco. Agora, no momento que se você se liga na queixa, né, no murmúrio, né, na reclamação, né, na desilusão, no desânimo, você está sendo um foco do maligno. Você está sendo um foco do maligno, e o maligno se utiliza de pessoas dessa natureza, né, pessoas queixosas e desesperançosas, para se utilizar para também compartilhar treva, e você não quer fazer isso. Então seja você uma âncora, um foco de luz, venha participar do time dos vitoriosos. Não se deixe levar por conversas negativas. Tem pessoas que dizem...